Aí, boa noite. O pessoal está entrando, chegando. Estamos aí no horário. 9 horas. Mais um assunto que a gente separou para conversar com vocês nesse bate-papo. Bate-papo técnico, científico, na área de cromatografia líquida. A gente está concentrando então os nossos últimos lives nesse tema, né? Na abordagem desse tema específico em cromatografia líquida, que seria as colunas de separação. Começamos aí com uma série de temas, né? No último tema a gente falou sobre o hardware da coluna, né? Seria, eu dividi em duas partes, seria a parte 1, hardware da coluna, e hoje na parte 2 a gente vai falar sobre os suportes químicos estruturais, ok? Essa é a terminologia que eu costumo usar, ok? Suporte base do recheio, também conhecido, né? Do empacotamento e assim por diante. Temos vários termos técnicos para esse mesmo tema, né? Essa característica de uma coluna cromatográfica. Beleza. Então o pessoal está chegando aí nessas semanas, né? Últimas semanas atípicas para quem é o profissional aí da área de cromatografia líquida, cromatografia gasosa, ou seja, o cromatografista, profissional da área de cromatografia. Normalmente trabalha no laboratório químico, né? Aqui mais voltado para a área analítica, então laboratório químico analítico, seja ele dentro do segmento farmacêutico, seja ele dentro do segmento químico, alimentício, análises clínicas, pesquisa, desenvolvimento, controle de qualidade, área de cosméticos, ou seja, uma porção aí de segmentos, né? Os profissionais de diversas formações acadêmicas. A gente tem aí uma porção de pessoas de formações diferentes, né, atuando aí dentro do laboratório químico, laboratório de cromatografia, seja químico, seja, né, o engenheiro químico, seja o farmacêutico, biólogo e assim por diante. A gente tem aí seja de nível técnico ou já de graduação, de pós-graduação, de mestrado, então uma série de profissionais, e acredito que todos estamos vivendo aí momentos únicos aí no nosso mundo, né? E eu não sei para vocês como é que está aí a rotina de vocês, se vocês estão conseguindo trabalhar, né? Os laboratórios de análise química, eles estão atuando, né? Por ser fazer parte dentro de um segmento aí essencial. Então muitos têm trabalhado na área, até porque esse tipo de atividade a gente dificilmente consegue fazer um home office, né? É algo que você precisa ali no laboratório utilizar de toda a infraestrutura do laboratório que não dá para se usar em casa. Então a maioria dos profissionais tem trabalhado, alguns são férias forçadas, trabalhando em turnos alternativos, né? Mas estamos aqui. Bom, o horário de sempre, 9 horas, aproveitando esse horário que todo mundo já chegou em casa, e é o horário do rush das lives, né? Mas é o horário mais folgado aí para quem trabalha e atua no mercado, ok? Muito bem, você que está chegando aí, boa noite, você participe, né? Deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, a qualquer momento, tá? É uma live, é um bate-papo, não é uma aula, né? Não tem todo o cunho teórico e exposição de slide, etc. É realmente um bate-papo, de uma linguagem um pouquinho mais simples, até para a gente, né, fazer de uma forma mais didática de se poder se conversar sem muita exposição visual, audiovisual, né? Então essa é a ideia. A ideia das lives é isso mesmo, né? A gente ajudar aí o pessoal no dia a dia, ok? Então, o tema que a gente separou hoje, vocês depois, se
tiver algum problema de retorno de vídeo, de áudio aí, vocês por favor notifiquem, tá? Qualidade do áudio e do vídeo. Então tá bom. Bom, hoje a gente separou então esse tema, suporte químico estrutural, ok? A gente falou então no live passado sobre os hardwares, diferentes tipos de hardwares das colunas de separação, ok? Aspectos físicos. Hoje a gente então vai falar sobre a parte 2, seria a parte 1 hardware, e a parte 1 seria então o suporte químico estrutural, ou seja, a gente vai falar basicamente hoje do recheio, né? A gente chama empacotamento da coluna, o recheio da coluna, a fase estacionária da coluna, ok? São todos esses nomes que a gente utiliza, essas terminologias técnicas, ok? E aí a gente então vai falar sobre ele, ok? Então o que seria, na primeira pergunta, o end cap? Eu não vou explicar na minha ordem, eu também já vou falando de acordo com as perguntas de vocês, tá? Até para ficar algo mais interessante, mas o end cap a gente separou também. Bom, a gente vai chegar nesse end cap. Bom, o que é o suporte químico estrutural? Seria a estrutura física interna da coluna, ok? Interna do empacotamento. Então eu tenho a estrutura física do hardware, que seria nesse caso o aço inoxidável. Essa é uma estrutura física. E a gente tem uma segunda estrutura física, que é a estrutura física do recheio, ok? Da fase estacionária. Bom, essa estrutura física ela é de tamanha importância, ok? Na escolha, na seleção da coluna mais adequada para o tipo de separação que você tem aí de desafio, né, no seu laboratório, ok? Bom, o end cap seria, em português, seria cobertura, né? Seria fechamento dos grupos ativos de um recheio, de uma fase estacionária, ok? Então toda a fase estacionária, todo o recheio na coluna cromatográfica, ela tem a sua estrutura física, que é a base, a gente vai falar disso hoje, ok? Essa estrutura física, que é a base, ela recebe uma modificação química. A gente vai falar dos tipos de estrutura que nós temos como suporte, que é o suporte químico, é o assunto de hoje. E o end cap, que seria o fechamento das ligações químicas dos radicais à estrutura suporte, ok? Isso seria o end cap, tá? Seria então a cobertura, basicamente, de ligação do seu radical. A gente vai falar isso numa outra live, os radicais de ligação, os grupos funcionais, também muito utilizado, do recheio da fase estacionária. Então, como esse grupo funcional ele é ligado à estrutura suporte do recheio, ok? Então, basicamente, isso seria o end cap, esse fechamento, como é feita essa ligação, ok? Isso pode dar maior ou menor interação, maior cobertura ou menor cobertura do grupo funcional da coluna, ok? Então esse é o end cap. Em português seria fechamento, né? Ligação mais fechada, ok? Isolamento dos grupos ali do suporte químico, maior quantidade, no caso, por exemplo, de fase reversa, de carbono na estrutura. Basicamente, esse é o end cap. Bom, ok. E que tipo de estrutura nós temos hoje disponível na área de cromatografia, na fabricação de colunas, ok? De separação? Basicamente, nós temos dois tipos principais, ok? Um deles seria a matriz de sílica gel e o outro seria a matriz polimérica, ok? Basicamente, hoje a gente tem esses dois grupos de base, de estrutura sólida, ok? De suporte químico estrutural. Então eu estou falando do suporte químico que vem antes da ligação química
dos radicais que vão compor ali a estrutura da partícula que vai interagir com a substância de interesse ou com as substâncias de interesse, ok? Eu estou falando do suporte estrutural, não estou falando ainda das modificações químicas. Óbvio que para se entender essas modificações químicas, precisamos entender primeiro as características do suporte estrutural, do suporte químico, ok? Numa outra live a gente vai falar sobre as modificações químicas do suporte químico estrutural, dos diferentes tipos de colunas e seletividades. Aí sim a gente vai entrar com os assuntos de colunas, de octadecilcilano, conhecido também como ODS ou C18, octilcilano, C8 e assim por diante, C2, outros grupos funcionais. Isso já é a química, a gente chama de química na superfície do suporte químico estrutural. Eu estou falando agora do suporte, ok? Que é importante também a gente entender e qual o impacto, né, da seleção adequada do suporte e entender como ele funciona. Bom, como eu falei, nós temos basicamente duas ramificações: sílica gel, matriz de sílica gel como suporte químico estrutural e o suporte polimérico, ok? Então são dois grupos, basicamente são esses dois, tem algum outro terceiro, mas eu vou falar desses dois que são os principais, os mais clássicos. Eu vou puxar agora para a matriz de sílica gel, que basicamente a maior parte das colunas cromatográficas que vocês usam no laboratório, a matriz sólida do suporte, o material é de sílica gel, ok? Quais são as características então desse suporte de sílica gel que a gente precisa conhecer, não decorar, mas entender as principais características e o que essas características, quais são as variáveis, ok, dessas diferentes características. Bom, primeiro, a sílica gel, ela oferece, comparado ao suporte polimérico, uma estabilidade mecânica muito boa. O que é a estabilidade mecânica? Ele é um suporte, pode ser particulado ou não, mas ele tem uma ótima estrutura e uma boa estabilidade. Isso permite que as colunas de sílica gel possam ser utilizadas em pressões de trabalho mais elevadas, ok? Nós temos então a aplicação de sílica gel para colunas de HPLC rápido e o HPLC, que são pressões muito elevadas. Então, para esses tipos de colunas de separação, a sílica gel ela é bem empregada como suporte químico estrutural. Pelo outro lado, o suporte químico polimérico, ele não tem uma estabilidade mecânica tão boa quanto a sílica gel, ou seja, nas colunas de fase polimérica, vocês vão normalmente observar nas especificações técnicas da coluna. É importante, né? O primeiro ponto que eu estou falando, estabilidade mecânica. Estabilidade mecânica é qual a pressão máxima de trabalho que eu posso então utilizar uma determinada coluna. Então, sabendo o tipo de suporte estrutural, eu consigo também identificar qual é a pressão máxima de trabalho. Essa é uma informação que ela vem junto, ou seja, no manual do fabricante, no manual de uso da coluna, você tem lá a informação de pressão máxima de trabalho. Isso é super importante, porque se você ultrapassar a pressão máxima de trabalho de uma coluna, você vai danificar o seu suporte químico estrutural, ok? Ou também, se você trabalhar numa pressão de trabalho próximo do limite do suporte químico, você também vai reduzir o tempo de vida útil da coluna. Então é importante conhecer qual que é a faixa de pressão, ou seja, a pressão de trabalho máxima para uma determinada coluna, para um determinado suporte químico estrutural. Então é a primeira informação importante que vocês precisam guardar, ok? Pressão máxima de trabalho, ok? Dando uma dica aqui para vocês, a gente basicamente tem 3 grupos de colunas, né? Eu estou falando da estabilidade mecânica do suporte químico estrutural da coluna. Temos basicamente 3 faixas de grupos, né? 3 grupos de colunas no mercado,
temos as colunas de HPLC, HPLC padrão, que a gente chama de HPLC convencional. Normalmente essas colunas elas têm uma faixa de trabalho de até 400 bar, ok? Máximo. Isso dá em torno de 6.000 PSI máximo. O que os fabricantes recomendam é que você nunca trabalhe na pressão máxima da coluna, ok? Eles recomendam cerca de 80% da pressão máxima, ok? Então, se você tem uma coluna de HPLC de 400 bar, ok? Então, a gente vai trabalhar em torno aí do máximo de 80%. 5.000, 6.000 PSI, a mesma coisa. 80% ali dos 6.000, ok? Sempre abaixo, dá uns 20% abaixo da pressão máxima, ok? Coluna de HPLC. Numa coluna de HPLC rápido, a gente já tem uma tolerância um pouco maior, normalmente em torno de 600 bar, ok? Vocês vão encontrar esses tipos de coluna. E coluna de UPLC, você já vai encontrar então a estabilidade mecânica até 1.000, 1.200 bar. Entendeu a diferença? Você sai de uma coluna de 400 bar para até uma coluna de 1.000, 1.200 bar de resistência à pressão. Ou seja, se você não tiver devidamente orientado sobre qual tipo de coluna de suporte químico estrutural que você tem, você pode utilizar a coluna de uma forma inadequada, fora da faixa de pressão máxima de trabalho, e você pode danificar uma coluna. Então é importante você saber a pressão máxima de trabalho, ok? Essa live fica salva no nosso story aqui. Depois o pessoal de marketing entra em contato com o pessoal para disponibilizar, ok? Essa live para o pessoal também. A opinião de inverter o fluxo da coluna. Bom, a gente falou isso na live anterior, né? E acho que todas as outras lives pintam essa pergunta. Aqui, mas foi importante a pergunta porque tem a ver com suporte químico estrutural, ok? Independe da modificação química. A inversão de coluna, vocês vão observar que toda coluna ela normalmente tem uma identificação de orientação de fluxo, ok? Essa etiqueta ela é colada, identificada pelo fabricante, mas em teoria a coluna, o empacotamento, ela é feito de uma única forma. Tanto a entrada quanto a saída são iguais, ok? Normalmente os fabricantes colocam uma etiqueta para identificar e orientar o usuário. Por quê? Uma vez que você usa a coluna nesse sentido, mantém-se então o uso nesse sentido, para aumentar a durabilidade e a vida útil da coluna. Em que momento a gente inverte a coluna? A gente inverte a coluna quando eu tenho uma obstrução na cabeça da coluna, que faz com que a pressão de trabalho fique elevada. Então uma forma de a gente fazer então a limpeza dessa coluna é fazer a inversão com fluxo baixo, e normalmente a gente consegue essa sujeira que se acumulou aqui, essa obstrução parcial que se acumulou na cabeça da coluna, às vezes no filtro de entrada da coluna ou aqui próximo ao recheio, a gente consegue então expurgar isso que está causando essa obstrução parcial. Sempre lembre-se de deixar a saída não conectada no detector, conectar a tubulação diretamente para o descarte quando vocês fizerem então essa limpeza da coluna invertida, ok? Ok, mas me perguntaram uma vez, mas a minha pressão está ok, só que meus picos eles são deformados, cauda, está quebrando, está ombro. Eu inverti a coluna e eu consegui bons resultados. Posso fazer isso? Pode. Você já está no fim da vida útil da coluna. Uma vez que você inverteu, você vai trabalhar com ela invertida e você vai ter um ganho de tempo de vida útil. Isso não vai durar muito tempo, ok? Mas você, ao inverter, você estabelece um outro fluxo interno, ok? E isso você tem um ganho de tempo de vida útil. É possível recuperar uma coluna com recheio gasto? Bom, o que a gente tem que lembrar é o seguinte. Basicamente 2 problemas nas colunas. O primeiro é pressão de trabalho elevada. Pressão de trabalho elevada, você já inverteu, já limpou e a pressão continua elevada. O que aconteceu? O suporte químico estrutural, o recheio,
particulado, ele empacotou devido à pressão de trabalho. Imagine aqui na entrada é a pressão de trabalho. Eu tenho aqui um impacto da pressão na cabeça da coluna. Então o recheio interno ele vai sendo empacotado cada vez mais. Ou seja, os poros da coluna eles vão fechando, isso vai aumentando a pressão. Eu não tenho como recuperar mais essa coluna. Uma vez que você tem uma pressão excessiva do empacotamento, a coluna não tem mais o que fazer. Realmente você tem que descartar a coluna. O outro motivo, aumento de pressão, pode ser entupimento parcial do recheio. Aí sim você pode tentar recuperar através de uma limpeza física, uma limpeza química. A gente não sabe o que está obstruindo, ok? Então a gente precisa dissolver, se tem alguma partícula de alguma substância, eu preciso dissolver essa substância que está presa na coluna. Por exemplo, pode ser um sal, um tampão, eu preciso passar água, bastante água, para tentar dissolver esse resíduo cristalino, ou seja, a cristalização interna da coluna, ok? Terceiro seria contaminação química. A contaminação química, sim, é possível fazer uma recuperação através de uma limpeza, uma regeneração química, onde você consegue retirar substâncias que estão agregadas ao recheio. Isso é uma limpeza química, ok? E tem um quarto que é sobre os grupos funcionais da coluna. Uma vez que você tem uma pressão muito elevada de trabalho, pode ser que os grupos funcionais eles vão sendo destruídos com o uso da coluna. Uma vez que você destrói um grupo funcional, você não tem como recuperar. Então, à medida que você vai usando a coluna, os grupos funcionais eles vão sendo danificados. E isso você vai tendo então uma diminuição da eficiência de separação e não tem como recuperar isso, ok? Então eu falei diversos assuntos aí. Próxima pergunta: o filtro que está na coluna antes do recheio pode ser trocado? Uma boa pergunta. Vou até mostrar aqui uma ilustração. Sim, pode, né? Essa é a marca da Knauer, né? A coluna, a empresa que a gente trabalha, um fabricante alemão, mas todos os fabricantes têm um diagrama parecido com esse aqui, ok? A gente também falou isso aqui, a gente falou na live anterior sobre o hardware da coluna. Então, se vocês observarem aqui no hardware da coluna, eu tenho aqui a cabeça da coluna e dentro desse invólucro, né, desses compartimentos, eu tenho então os filtros de entrada, de proteção do recheio. Eu posso ter pré-coluna, nesse caso é uma opcional da Knauer, ela vende também a coluna com a pré-coluna já integrada, ok? Mas se você não tem a pré-coluna, você vai ter só isso aqui, ó. Somente esses elementos, que são os frits, né? Aquele que são os filtros mesmo, internos, ok? Posso trocar? Sim, já fiz isso. Muitas vezes você está com uma pressão muito elevada de entrada. Ao abrir a cabeça da coluna, pode ser dos dois lados, você tem como tirar esses filtros e colocar para limpar no ultrassom ou substituir, ok? Mas depende muito do fabricante. No caso da Knauer é possível sim. Existe um risco que é ao retirar aqui a cabeça da coluna e os filtros, pode ter algum sangramento aqui de recheio e você pode perder uma parte do recheio. Ou seja, a gente normalmente faz esse procedimento já em casos extremos, onde se você não fizer nada, você já perdeu a coluna, ok? A gente não pode simplesmente fazer para verificar o que tem lá dentro. É um risco também, ok? Então eu respondi sobre o filtro da coluna, pode ser trocado, já respondi. Tempo de limpeza prolongado pode danificar o recheio da coluna? Sim, no caso, se você está usando um solvente normalmente agressivo para limpeza, esse uso excessivo sempre é um estresse causado na coluna, ok? Toda coluna que você passa por um período por um tempo de limpeza com solvente muito agressivo, é um estresse causado à coluna, mas muitas vezes é necessário fazer essa limpeza. Então, a limpeza, ela vai reduzir o tempo de vida útil da coluna, sim, mas também se você não fizer a limpeza, você não consegue reutilizar a coluna. Então, quando eu falo solventes agressivos,
são aqueles solventes de alta polaridade ou de baixa polaridade, dependendo da polaridade do recheio, ok? Então, no caso de cromatografia de fase reversa, a gente normalmente faz a limpeza química com ou ativação com 100% de solvente orgânico, né? Nesse caso acetonitrilometanol, ok? Às vezes a gente utiliza até cloroformo THF, ok? E por outro lado também é usado ácido sulfúrico, tá? Para tentar limpar o suporte químico estrutural. Esses elementos, agentes de limpeza, eles são normalmente descritos no manual da coluna, ok? E qual é o tempo indicado para limpeza utilizando cada tipo de solvente. Mas são procedimentos que causam estresse, sim, e reduzem o tempo de vida útil da coluna. Ok? Beleza? Respondi? Muito bem. Vamos continuar então lá, falando de sílica gel. Aqui a gente já tem então nosso tempo aqui, 26 minutos, já foi. Muito bem, então, legal. Tá tudo em ordem aí, né? Então eu falei da estabilidade mecânica, já puxei diversos outros assuntos conforme as perguntas vão aparecendo, né? Mas a gente estava falando então da estabilidade mecânica, estabilidade, resistência a pressões, pressão de trabalho, os grupos de colunas, né? De até 400, 600 e 1000, 1200 bar, que é a estabilidade mecânica da sílica gel. A sílica gel tem uma ótima estabilidade mecânica e os suportes químicos estruturais como fases poliméricas, eles não têm boa estabilidade mecânica para baixa pressão, até 150 bar, porém eles têm uma estabilidade química muito melhor que a sílica gel. Então normalmente uma fase polimérica você consegue trabalhar na faixa de pH de 1 a 14, ok? No caso da sílica gel, a maioria é de 2 a 8, pH 2 a 8, estabilidade a pH, ok? Tem de 1 a 9 e o extremo de 1 a 12. Então tem faixas e tipos de suportes químicos estruturais, dependendo do tipo de ligação do grupo funcional do radical com o suporte químico estrutural, nesse caso a sílica, ele vai fazer com que ela seja mais ou menos estável a determinados, ok, faixa de pH, ok? Então a gente já citou agora um outro ponto importante numa coluna. Ao usar uma coluna, eu preciso também, além de verificar pressão máxima de trabalho, qual é a faixa de pH ótimo de trabalho. Muito importante isso. Isso tem a ver com a estabilidade mecânica, ok? Então guardem isso, tá? Faixa de pressão, faixa de pH. Se eu não observar as faixas corretas de trabalho de acordo com a coluna, eu não vou ter o resultado esperado, ou seja, não vou ter a máxima eficiência que eu posso ter de uma coluna, e eu posso danificar uma coluna, ok? Através desses dois fatores que a gente chegou aqui. Faixa de pH. Eu já vou falar um pouquinho para vocês, né? Conforme eu vou falando, eu vou passando as informações, assim como eu falei de faixa de pressão, 3 grupos de coluna, para 3 grupos, faixas de pressão de trabalho. E no caso de pH também, tá? Basicamente eu estou dando um geral, tá? Existem colunas específicas de acordo com os fabricantes, sim, mas no geral eu estou passando a informação da maior parte dos grupos de colunas. A gente também, na faixa de pH, a gente vai ter 3 categorias, basicamente. As colunas com base em sílica gel, que a gente chama sílica gel convencional, ok? Onde a faixa de pH é de 2 a 8, ok? A gente então depois tem acima desse grupo de colunas uma intermediária com suporte químico estrutural um pouquinho mais, com uma estabilidade mecânica melhor, e o preço também vai subindo, tá, pessoal? Conforme a faixa de pH de trabalho da coluna ela vai aumentando, o preço também vai aumentando. Depois a segunda classe de coluna seria a faixa de pH de 1 até 9. E a terceira de 1 até 12. Tudo isso depende do suporte químico estrutural e do tipo de ligação química. Então são essas 3 faixas de trabalho. Importante selecionar qual que é o pH de interesse. pH da fase móvel, principalmente, né? E o pH da sua amostra. Ok? É importante que a coluna ela vem depois de um estudo prévio. A gente já falou isso também numa live lá atrás. A coluna ela vem depois. Primeiro,
quando a gente fala cromatografia líquida, primeiro vem o meio, o meu solvente, ok? O meu diluente. Eu preciso escolher o solvente mais adequado para um determinado tipo de amostra. Uma vez que você escolhe então ali solventes mais adequados para que eu possa solubilizar essa amostra e todas as substâncias contidas nessa amostra, porque a cromatografia líquida, todas as substâncias, todos os elementos presentes na amostra, eles precisam estar totalmente solubilizados na fase móvel, ser compatível com a fase móvel. Okay? Caso contrário, não tem como fazer uma cromatografia líquida. Então, esse estudo é feito antes, ok? Qual é o melhor meio de solubilização não é só da minha substância, não. Muita gente confunde. Muita gente, na hora do desenvolvimento, estuda somente as substâncias de interesse, os ativos. Não é isso. A gente precisa estudar a composição da amostra, porque se eu tenho algo na amostra que não é solúvel numa fase móvel de trabalho em cromatografia líquida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair, eu tenho que retirar e eliminar essas substâncias. E aí complica mais ainda, porque vocês precisam desenvolver um método de preparação da amostra antes de desenvolver o método cromatográfico. Ok? Então, número 1 seria realmente o desenvolvimento ali da preparação da amostra. Uma vez que você chegou na condição ideal de solubilização de todas as componentes da amostra, aí você já sabe quais são os solventes adequados para aquela amostra ou para aquelas substâncias. E em função disso, aí você vai partir para os tipos de colunas de acordo com o solvente, né, os elementos, a fase móvel e ali que você selecionou por uma característica, para as características físico-químicas da sua amostra, da sua substância. E em função disso, você já vai ter essa informação, certo? Uma vez que você selecionou ali o seu meio líquido de trabalho, você vai ter essa informação de pH. Essa informação de pH vem desse estudo. Então, através desse estudo, dessa informação do pH, aí sim você vai ter que selecionar. Opa, se eu tenho aqui uma substância que eu preciso estar trabalhando num pH muito baixo, ou mais ácido, mais alcalino, isso vai então te direcionar para o tipo de suporte químico estrutural que você tem que selecionar. Ok? Eu não estou falando nem de modificação química, eu estou falando de suporte químico estrutural. Ok? Importante então. A gente está falando de estabilidade de pH, estabilidade mecânica. A estabilidade de pressão, esse já seria um outro assunto, mas a estabilidade de pressão você vai escolher não em função das características físico-químicas da amostra, mas do tipo de, que eu diria que a gente chama em inglês throughput, né? de produtividade, complexibilidade da separação. Você pode então precisar de uma cromatografia mais fina, mais precisa, né? Com grau de eficiência de separação maior, e aí então a pressão de trabalho ela vai subindo, ok? A gente vai falar disso também. Eu vou saindo do HPLC clássico, do HPLC rápido até o HPLC. A pressão de trabalho ela vai subindo, então eu preciso selecionar meu suporte químico estrutural também em função dessa necessidade. Ufa, bastante coisa, né? Minha garganta ficou seca agora. Bom, pessoal, o que mais aí vocês têm de pergunta? Então tá bom. Falamos estabilidade mecânica, vamos passar para o próximo então. Metal content, ou seja, pureza metálica é outra característica importante do suporte químico estrutural. A pureza metálica, nesse caso da sílica gel, a gente está falando sobre a matriz de sílica gel, que é o mais utilizado. Pureza metálica. Então a gente tem grupos de colunas com maior índice de contaminação metálica e menor índice de contaminação metálica. A gente fala de alta pureza ou de baixa pureza, ok? Isso vai influenciar na interação, ok? No grau de inerte, a gente fala grau inerte da fase, ok? Isso também pode influenciar na estabilidade
pH, ok? Então, quando você escolhe um suporte químico estrutural, a gente passa por essa escolha, grau de pureza. Grau de pureza a gente fala de contaminação metálica, contaminação com metais, ok? Então, importante também selecionar o grau de pureza. Por que o grau de pureza metálica é importante para coluna em suporte químico estrutural na base de sílica gel? Metais presentes no recheio, eles podem causar uma interação secundária, ok, com o seu analito de interesse. Então é importante saber se eu posso ou não ter metais presentes, baixa concentração, mas esses metais eles podem ou não atrapalhar, interferir no tipo de interação. A gente chama isso de interação secundária. A interação primária é aquela interação do analito, da substância, com o grupo funcional da coluna. E a base da coluna, ele também entra em contato com a substância, ou seja, com as substâncias. Isso pode ter uma interação secundária, isso pode ser ruim, okay? Então é importante a gente observar também a contaminação por metais. Beleza. Próximo, geometria. Geometria do material particulado, ok? E a gente está falando de material particulado por quê? Porque o recheio, ou seja, o empacotamento, a fase estacionária, ele é um sólido particulado. Esse sólido particulado, ele é então introduzido dentro desse tubo, né, através de uma pressão muito elevada. Então a geometria desse sólido, basicamente hoje a gente tem 3 tipos de geometria. As mais antigas, as colunas mais antigas, que você tem a geometria de partícula irregular. Temos a geometria mais recente, né, que veio depois da irregular, a geometria esférica e a geometria monolítica, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente consegue enxergar, né, geometria particulado esférico. Então são partículas que compõem o meu recheio, ok? Eu diria hoje para vocês que 90% das colunas que são produzidas hoje, a geometria é esférica, partícula esférica. Irregular são colunas muito antigas, métodos antigos, ainda tem algumas colunas de partículas irregulares, formato irregular, e bloco monolítico seria um tipo de coluna ou 2 tipos de coluna, onde você tem uma estrutura sólida não particulada, ok? A geometria ela implica no grau de estabilidade mecânica que essa coluna pode suportar, ok? O material particulado ele tem uma estabilidade mecânica muito boa, é o mais utilizado, tanto é que hoje vocês encontram material particulado para coluna de HPLC clássico, HPLC rápido e HPLC, ok? Só que a faixa de vazão ela é baixa para material particulado, ok? E para material monolítico a faixa de fluxo de vazão já é mais alta. Então, colunas de cromatografia líquida a vazão ótima de trabalho é em torno de 1 ml por minuto. HPLC clássico. HPLC rápido já cai para 0,8, 0,5, 0,6 e o HPLC ele vai diminuindo, 0,4, 0,3 ml por minuto. Ok? Então a gente percebe que de acordo com o material particulado esférico, de acordo com a faixa de pressão, a faixa de vazão também ela tem que variar, ok? Inversamente proporcional. Quanto maior a pressão, menor a vazão e assim por diante. Quanto menor a pressão, aí eu consigo trabalhar com vazões mais altas, ok? Quando a gente fala vazão da bomba, é o fluxo do método, né, do HPLC. A vazão ela pode acelerar a separação, ok?
Só que acelerando a separação, a gente pode acelerar a separação, diminuindo o tempo de análise, aumentando a vazão. Contudo, eu tenho um aumento de pressão, um aumento de estresse, ok? Da coluna. Muito bem, a gente falou de geometria, irregular, esférica e monolítica, grau de porosidade. Vocês vão observar, vocês vão ouvir no mercado, nós temos basicamente dois tipos do material particulado. A gente tem dois tipos de partículas. A gente chama ela de partícula total ou superficial, também conhecido como core shell, né? Solid core, estrutura núcleo sólido, ok? Então, vocês precisam imaginar o seguinte: a partícula de sílica, ela é totalmente porosa, ok? Ela é totalmente porosa, a partícula convencional. A partícula de núcleo sólido ela é particulada, ou seja, ela é porosa somente na superfície. A pessoa fala, poxa, é para complicar, né? É para complicar mesmo. Então, basicamente, a maioria das colunas é porosidade total, ou seja, a partícula da sílica gel, do suporte químico estrutural, ele é totalmente poroso. Imagina assim, tenta imaginar uma esponja. A esponja, ela consegue, uma vez que o líquido entra na superfície, ele adentra a porosidade do material, ok? Então, tenta enxergar a partícula como uma esponja. Ele absorve o líquido para dentro do material. E o core shell, que é o núcleo sólido, ele tem uma camada fina por fora. Ou seja, imagine uma esponja com um núcleo sólido. Ele não é totalmente poroso. Acho que a esponja é o melhor exemplo, tá? Imagine uma esponja de lavar-louça, totalmente porosa. E imaginem-se agora uma esponja onde só tem uma camada porosa, com porosidade em cima, e embaixo é uma estrutura rígida. Então vocês vão perceber que eu tenho uma porosidade maior, grau de porosidade menor. Qual que é a diferença? Bom, uma partícula onde a porosidade é total, superfície de contato é muito maior. Então, o número de ativos ali, funcionais, químicos, ele é maior, ele tem mais contato com o meio, ok? Isso causa também uma pressão maior, só que uma eficiência também maior. Essas colunas de sólido, núcleo sólido, ele tem uma superfície de contato menor. Então, o que os fabricantes alegam é que esse tipo de coluna, eles têm então uma pressão menor e você consegue trabalhar com uma vazão maior, ok? Então, tem esses dois tipos de colunas na questão de grau de porosidade. No meu ponto de vista, não fez tanto sucesso assim. Esse é de núcleo sólido, ok? Porque realmente a pressão de trabalho é menor, mas a eficiência não é tão boa quanto a de porosidade total, ok? E a durabilidade da porosidade total é maior se comparado com aquela coluna que não é partícula totalmente porosa, porque a superfície de contato é menor, então o tempo de vida também é menor, ok? E o preço é maior. Então fica aí só para vocês pesquisarem depois, tá bom? Porosidade total, porosidade superficial. Vamos partir para ir já para os finalmente. Muita coisa, né? Falando dos últimos parâmetros aqui, características do suporte químico estrutural. Vamos falar de tamanho de partícula, tamanho de poro e superfície específica. Tamanho de partícula, o nome já diz. É o tamanho da partícula. Esse tamanho ele é dado em micrômetros. E o tamanho do poro ele é dado em Armstrong, ok? Um está relacionado com o outro. O tamanho de partícula ele vai influenciar então o tamanho, a geometria, o tamanho geométrico da partícula. Ele vai fazer com que você tenha maior ou menor contato, ok? Então imagina um tamanho de partícula menor, ok? A superfície de contato vai aumentar, o poro vai diminuir.
ok? A pressão de trabalho vai subir, mas a eficiência também vai subir. Quanto maior o tamanho de partícula, ok? A pressão de trabalho desce, a eficiência também desce, ok? Então basicamente essa é a variável que eu tenho no tamanho de partícula. O preço também é inversamente proporcional. Maior tamanho de partícula, menor o preço. Menor o tamanho de partícula, maior o preço, porque eu estou aumentando a eficiência. Só que lembre-se que é um ganha-perde, né? É uma balança. Eu ganho eficiência, mas eu aumento o preço da coluna e eu também aumento a pressão de trabalho. Eu preciso de um sistema maior, de capacidade maior de pressão e vice-versa. Então a gente precisa jogar isso na balança e fazer o balanceamento dessas características para ver realmente, para a gente saber se esse preço vale a pena ou não pelo benefício que a gente vai ter. Okay? Tamanho de partícula em micrômetros. Então eu estou falando do suporte químico estrutural, não estou falando da modificação química, ok? Temos a porosidade. Muita gente não olha muito essa questão da porosidade. A porosidade é o tamanho dos poros, né? Assim como a gente tem a esponja, os poros da esponja, onde o líquido vai permear, a gente tem a porosidade das partículas e do recheio. Eu tenho que ter certeza que o poro ele é maior que o tamanho da molécula. Caso contrário, a molécula não permeia dentro do poro da partícula. E aí você tem uma eficiência de separação ruim, ok? Não tem uma boa eficiência de separação. Então é importante a gente saber qual é o poro que eu preciso trabalhar em Armstrong, o tamanho do poro, de acordo com o tamanho da molécula. Isso você escolhe lá atrás, né? Você faz a seleção. Lembra que eu falei, quando você estuda a matriz, a sua amostra, a composição da amostra e das substâncias, eu já defino ali qual é o tamanho, o peso molecular daqueles componentes. Eu preciso saber que se o poro que eu trabalho no meu suporte químico estrutural, ele é suficiente para que eu tenha permeação do líquido, de todas as substâncias, na superfície de contato, okay, do recheio. Aí sim eu vou ter uma ótima interação, posso ter uma ótima interação química, ok? Então tamanho de poro é importante, tamanho de partícula é importante, e a superfície específica. A superfície específica é o que eu falei, tem a ver com o tamanho de partícula e com o tamanho do poro. E com o tipo de grau de porosidade. Quanto mais poroso, maior o grau, maior a superfície específica, que é a região de contato, que a gente fala do meu grupo funcional. É o como ele foi ligado ao meu suporte químico estrutural. Quanto maior a superfície de contato, mais grupos ativos eu tenho para interagir com as minhas substâncias. Ok? É isso, gente. Ufa, é muito assunto técnico, né? Pra gente falar numa live. Mas aqui a intenção é essa. É a gente pincelar, né? E citar e falar todas as terminologias técnicas para que vocês possam se atentar a esses assuntos na escolha de uma coluna de separação, entender o funcionamento. Então hoje a gente falou somente do suporte químico estrutural, então vários fatores, e na live anterior eu já tinha falado do suporte hardware físico da coluna e todas as suas características. A gente já falou também de cuidados, quais os cuidados que a gente tem que ter no manuseio e na utilização da coluna, das conexões, etc e tal, como solventes, preparação, né, etc e tal. É um assunto, né, muito técnico, muito maçante, mas é isso aí. Se você tem a intenção realmente de se especializar em cromatografia, nesse caso líquida, aplica-se para cromatografia gasosa também, mas a especialização de cromatografia passa pelo entendimento e especialização do elemento de separação, que é onde ocorre a cromatografia, é a coluna cromatográfica, ok? Então todos esses assuntos que a gente vem trazendo, então, é voltado para a coluna cromatográfica, para que vocês tenham aí uma menor domínio desses assuntos, e através desse domínio desse elemento, vocês vão conseguir então ter conhecimento suficiente, né, para que vocês possam fazer então não só o uso no dia a dia, o melhor uso, né, racionar o uso, e também partir por um tipo de otimização de método, desenvolvimento e assim por diante. Essa é a ideia de todas essas lives aí. Bom,
Vamos lá então, aqui estamos indo finalmente, temos aqui uma pergunta. Para colunas de sistemas preparativos, é o mesmo princípio? Legal. Ou as partículas apresentam diferença? Muito bem. Sim, as colunas em escala, a gente fala escala preparativa, seria uma escala maior de trabalho, onde eu uso vazão mais alta de bombeamento, volumes de injeção e concentração mais elevados, porque na preparativa, cromatografia preparativa, a ideia, a intenção é purificação, separação e purificação, não é para fins analíticos, é para fins de produção. Então eu trabalho com escalas maiores. Quando eu falo escalas maiores, isso vale também para o suporte químico estrutural. A gente vai trabalhar, né, aqui a gente tem uma foto de uma coluna em escala preparativa. Então, as dimensões são maiores do hardware. Isso também pode se aplicar ao recheio, ao tamanho de partícula, ao tamanho de poro. É claro que a gente tem colunas preparativas com um hardware, né, maior, comprimento e diâmetro interno, principalmente diâmetro interno maior. E eu tenho muitas vezes material particulado igual a uma coluna para fins analíticos, por exemplo, de 5 micras. É muito raro. Normalmente os recheios para cromatografia preparativa, eles são de 10 micrômetros para cima, ok? Porque se torna muito caro trabalhar com material particulado pequeno, né? Baixa tamanho de partícula, ok? Mas o princípio físico é o mesmo na cromatografia preparativa. E também os princípios químicos ali que dominam, né, que imperam, são também os mesmos. A gente só muda mesmo em termos de escala de trabalho, vazão e volume de injeção e concentração da amostra, ok? Muito bem. Ficamos por aqui então. Espero que vocês tenham aí apreciado, tenham conseguido entender, né? A gente acaba falando muita terminologia de cromatografista. Às vezes não é o dia a dia que você está acostumado a ouvir, mas com o tempo essas linguagens elas começam a fazer sentido. A ideia já é expor todas essas linguagens para vocês. Legal? Foi um prazer aqui estar com vocês. Até a próxima live. Essa live fica salva no nosso perfil. Depois o nosso pessoal de marketing manda aí uma notificação para vocês onde é que eles, né, tá sendo carregado essas lives no nosso site, para que vocês possam curtir se vocês perderam, né, as lives anteriores. E em breve a gente vai estar com o nosso curso online de cromatografia, com todos os assuntos explicados em forma de PowerPoint, ilustrados de forma diferente, mas vai ser um curso básico de cromatografia, ok? E aí a gente vai ter bastante material nesse curso online, então fique ligado aí, tá? No nosso dia a dia aí no nosso canal. Aí aqui na sua opinião, uma outra pergunta, na sua opinião, seria melhor comprar um HPLC convencional ou um HPLC? Depende muito do bolso, condição financeira, ok? Eu sempre faço a opção por um HPLC rápido. Porque o HPLC rápido, ele está ali na média de faixa de trabalho de 750 bar. Então com o HPLC rápido eu consigo usar ele como HPLC e consigo trabalhar com colunas de 3 micrômetros até de 2 micrômetros. Então o HPLC rápido ele é muito legal. Eu acho que hoje, se eu fosse comprar, assim, o que a gente fala, né, na hora de vender, é optar por um HPLC intermediário, né, entre HPLC e o PLC. Eu acho que esse você vai conseguir cobrir aí uma faixa tremenda de trabalho, beleza? E o HPLC é mais específico mesmo para, diria, para necessidades bem, já análises mais complexas, né? Já é um outro esquema de trabalho, sensibilidade, cuidados de uso. O HPLC já fica um pouquinho mais, né, no extremo, mas é uma máquina muito boa. Eu acredito que o HPLC intermediário, o HPLC rápido hoje vai atender a maioria
99% das necessidades na área analítica. Então, essa seria a minha recomendação. Beleza? Valeu, gente. A diferença é muito grande. Vamos dizer assim, que a maioria das empresas hoje já estão vendendo o HPLC convencional já intermediário, né? Então não está tendo muita diferença entre HPLC convencional e HPLC intermediário. Entre o HPLC e HPLC pode ser 30% mais caro o PLC. Mas aí tem os consumíveis, manutenção, uso, tudo, né? A grandeza muda também. Beleza? É isso, gente. Boa noite, aproveitem aí, descanso, bom descanso e fiquem ligados aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.